A vida do pobre louco virou uma desgraça sem fim. O cara perdeu a mulher por um amigo, quase perdeu a própria vida e agora viu um sonho de R$ 200 mil terminar em falência. Renato sempre transformou os próprios problemas em piada, mas o que aconteceu com ele nos últimos anos tá longe de ser brincadeira, né? Por trás dos memes e do jeito maluco, existe uma sequência inacreditável de dramas amorosos, policiais, financeiros e principalmente saúde. Depois de ganhar fama contando a sua passagem pela cadeia, ele virou um dos maiores nomes da maromba e parecia estar vivendo a sua melhor fase. Só que tudo começou a desandar. Nesse vídeo você vai entender como que o pobre louco ele passou da fama à humilhação pública, teve casa invadida pela polícia, enfrentou graves problemas nos rins, coração, fígado e acabou fechando a loja que representava o seu grande sonho. Será que dá tempo ainda de dar a volta por cima? Hoje você vai conhecer todos os dramas do pobre louco e perceber que a sua vida talvez não esteja tão ruim assim. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Mas antes deixa eu te perguntar uma coisa, você conhece a Shopee, certo? Provavelmente já usou ela em algum momento da sua vida para comprar alguma coisa. E se eu disser para você que hoje a Shopee é uma das melhores ferramentas que você encontra para fazer uma renda extra com a internet através do mercado de afiliados? Pois é isso que eu e o Tom Dimas estamos ensinando você lá no nosso grupo do WhatsApp. Você que no seu tempo livre quer começar a fazer 50, 100, 200 reais por dia, tá? Através desse mercado, entra no grupo que a gente vai te ensinar, beleza? QR Code aqui na tela ou link na descrição. Desde que apareceu na internet, a vida de Renato Pobre Louco tem sido uma verdadeira montanha russa. Podem falar o que quiserem, né? Mas o cara é uma figura única, com uma história mais única ainda. Renato Lopes Apolo, marombeiro pobre louco, ele viralizou no início de 2020, contando como era ser um maromba sem dinheiro e relembrando a sua passagem pela cadeia após ser preso por causa dos anabolizantes. Agora eu não posso treinar, porque eu tô levando os caras pra grupo e os coletes acham que eu tô, entendeu? Montando um grupo lá, deixando os caras bombados pra não ter rebelião. Eu falei, fudeu, mano. Eu falei, agora minha esposa foi lá. Eu falei, mano, amor do céu, fudeu. Fudeu, tô murchando tudo. Eu falei, amor, eu não fiz TPC, mano. Aí minha esposa foi lá, eu tava broxa, pai. Não levantou o bagulho. Eu falei, caralho, eu fiquei triste pra porra, mano. Ainda bem que eu fiquei lá um mês só, mano. Fiquei um mês lá. Aí eu saí, já corri na casa de um brother meu, aí pedi uma Durateston e mandei a dura. Só essa dura também. Não tomei mais nada, tô natural agora. Sua curiosa história como figura pública começou um ano antes, em 2019, quando ele foi preso e até virou reportagem na televisão. Aí pra competir, na verdade, ninguém fala, mas todo mundo toma, entendeu? Aí como eu vou competir 4 campeonatos esse ano, eu comprei bastante, entendeu? Pra já estocar. E acabei que eu fui vender alguns, aí me pegaram. Renato nasceu e cresceu em Campo Grande. Depois de viralizar, ele foi convidado por Toguro para participar da Mansão Maromba, justamente na fase mais hypada do projeto. Ele também fez projeto com Renato Cariani e se consolidou aí como um dos maiores influenciadores da maromba naquele período. Porém, desde o início até agora, ao longo desses 6 anos, ele já se envolveu em diversas polêmicas. Teve problemas com rifas, tretas com influenciadores e até saiu na mão nas lutas do Fight Music Show. A rivalidade com o Rei Physique, que terminou numa pancadaria nada técnica durante um dos eventos, foi a mais marcante na minha opinião. Claro que boa parte daquilo serviu para divulgar o evento, mas foi engraçado. Porque o Rei Physique é um merda, pô. Pela internet ele paga uma de louco, tá ligado? Mas pessoalmente ele é um bosta. Eu lembro que... ele sempre que pagou uma de starzinho, quando ele me encontrou, pensou, e pobre louco, veio, me cumprimentou, tipo, parecia uma mocinha, e a mãe dele, vem embora. Vixe, isso aí é pau mandado, caralho. Tá ligado? Agora ele tá pagando uma de louco aí. Ó, quem tá me ligando? Ué? O Rei Physique? Pode atender? Atende aí. Pera, vou atender, tá? Pera aí. Caraca, ele tá assistindo então? Um abraço aí, o Rei Physique, eu vou repetir a sua cara. Tá assistindo, irmão? Tá no Viva Voz? Tava vendo, mano. Tá no Viva Voz aqui. Tá no Viva Voz aí? Tá no Viva Voz. Fala pra ele contar direito essa história. Que ele que me desafiou. Ele falou que ele ganharia de mim, não sei o que eu apanhei até da minha mulher. Então, mano... Apanhar da mulher, foda. Não, o que eu tenho pra falar pra ele é o seguinte... Você tá ligado que meu pai é espanhol, né? Eu tenho sangue de toureiro, pai. Não dá nada. Mané, eu vou humilhar com essa sua raça. A bala com isso. Atacando por cima ali o pobre louco, ó. Busca a linha de cintura. Olha aí o cruzado de direita, foram 2. Vai escapando ali o Rei Physique. E aí virou bang bang.
Virou bang bang, tá na lona o Rei Fizik. Apesar do jeito divertido e de transformar até a própria desgraça em piada, Renato passou por uns momentos bem difíceis, né? Ele enfrentou uma suposta traição pública, teria perdido a mulher para um amigo, sofreu graves problemas de saúde que ameaçaram a sua vida e recentemente viu falir a loja que representava um grande sonho. Os dramas de Pobre Louco. Desde que apareceu na mídia, Pobre Louco estava sempre acompanhado da sua companheira, né, a Aninha Cremosa. Os dois estavam juntos havia anos e já tinham um filho. Aninha enfrentou ao lado do marido todo o período em que o Renato esteve preso e parecia ser uma mulher aí da vida, né, aquela mulher que para você constituir mesmo uma família e morrer ao lado dela, né? Porém, no início de 2023, o casal anunciou a separação e Pobre Louco contou o motivo em praticamente todos os podcasts que participou. Renato disse que dinheiro não era o problema e que dava de tudo de melhor ali para ela. Mesmo assim, Ana teria mudado ali aos pouquinhos até trocá-lo por um de seus amigos. Não sobrou nada pro pobre coitado. Falei pra Mansão Maromba, eu falei pro Toguro que eu só ia se ela fosse junto, senão eu não ia, tá ligado? Que eu sempre fui um cara parceiro, que eu falei, mano, a mina tá comigo desde quando não era ninguém, tá ligado? Era um bosta, então ela vai estar comigo quando eu estiver evoluindo também. E qual que é a brisa? Esse meu ex-amigo, ele era viciado em rave. Ele e a esposa dele, na época, ele era casado também. Viciado em rave. Todo final de semana ele estava na rave. Tipo, aí que ostentava, tá ligado? A gente tava morando numa casa gigantona, com piscina, e o cara é quatro, tá ligado? Tipo, mesmo assim eu ainda dava um salário pra ela todo mês, fixo. E tipo, mano, eu ganhava uns 20, 30 pau e gastava tudo. Todo mês eu gastava tudo, tá ligado? Então, tipo, grana não era o problema. Cara, na verdade, qual que foi a brisa? Eu acho que quando a mulher fica interessada por outra pessoa, ela perde o interesse por você. Aí fudeu, mano. Aí não tem mais o que você fazer. Entendi. Tá ligado? Aí o que aconteceu? Aí a gente começou a tretar e eles começaram a tretar também, esse meu amigo e a ex dele. Aí foram aí que logo eles separaram, os dois. Aí, tipo, depois que eu fui me ligar, que eu fui me juntar as coisas, depois que eles separaram, que começou as tretas aumentou mais ainda no meu relacionamento, entendeu? O marombeiro ainda tentou de tudo pra salvar o casamento, mas não teve jeito, né? A mulher meteu o pé na bunda dele. Aí que foi o final mesmo do casamento, porque daí eu ficava o dia inteiro de casa cuidando das crianças, e ela saía e ainda deixava várias, tipo, tarefas, ó. Lava aquela louça lá, dobra aqueles pano ali. Entendi. Tá ligado? Recolhe os bagulho lá do fundo. Aí, tipo, chegava à noite, eu tinha feito tudo, né? Os bagulho, cuidei das crianças o dia inteiro. Aí, mano, tipo, começou a sobrecarregar pra mim. Eu falei, mano, peraí, pô. Porque a loja dela não dava lucro nenhum. Tá ligado? Eu cuidava da casa o dia inteiro, fazia as tarefas, cuidava das crianças. E ainda eu que bancava tudo. Falei, tá errado esse. E ela ainda chegava brava à noite. Às vezes ela deixava 3 tarefas e eu fiz só 2, tá ligado? Eu fiz só 1. Ficava puta, filho. Chegava brava à noite, pau, tá ligado? E treta. Eu falei, caralho, viado. Tá errado essa... Renato nunca escondeu que acreditava que a ex já estava de rolo com seu amigo tal do Jefão. Foi assim, né, que ele acabou adquirindo essa fama de boi aí, que conquistou o público e depois ele acabava usando isso também como piada e tal, para aquelas piadas autodepreciativas, né? Isso aí ele faz muito bem. Eu acho que ela já tava conversando com o Jefão. Entendi. Ou eles já estavam se pegando, porque daí ela, tipo, quando a mulher perde o interesse em você, já era, filho. Só pra deixar claro, a Aninha sempre negou a traição, tá? Ela admite que ficou com o Jefão, amigo do Renato, né? Mas afirma que isso aconteceu algum tempo depois do término. Mas enfim, né? Apesar da dor emocional e da humilhação pública, Renatão tentou manter uma postura controlada. Como sempre fez aí, desde que saiu da cadeia, tirava sarro de si mesmo, ria da própria desgraça. Renato também afirmou que não desejava o mal da ex-companheira, né? Principalmente porque ela é mãe do seu filho, né? Tudo isso fez com que o público ficasse do lado dele. No fim, a mídia de Pobre Louco só aumentou, enquanto a Aninha acabou recebendo um hate pesado, né? Desapareceu aí dos holofotes e algum tempo depois ainda terminou com o Jefão. Apesar do episódio tenso e desmoralizante, podemos dizer que Renato enfrentou o perrengue de cabeça erguida. Não tão erguida aí para não bater os chifres, mas superou aquela fase difícil. Porém, em 2025, o Renato voltou a se aproximar de Aninha, o que rendeu novas críticas e fez muita gente chamá-lo do maior gado do Brasil. No fim, eles não voltaram, tá? E tudo não passou de uma novelinha para gerar engajamento, mas calma, né? Porque a Aninha ainda vai reaparecer nessa história dramática do nosso querido Renato. Caramba, do nada acendeu a luz. Tinha uma luz aqui desse softbox aqui. Softbox
Já faz tempo, vai meses já que não acende, acendeu agora. Mas calma, porque a Aninha ainda vai reaparecer nessa história dramática do nosso querido pobre louco. Em agosto do ano passado, o influenciador reviveu um dos momentos mais difíceis da sua vida quando a polícia entrou na sua casa durante uma operação contra uma marca clandestina de anabolizantes. A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de Renato em Campo Grande. A operação investigava uma organização criminosa que teria movimentado cerca de 25 milhões com a fabricação aí e venda ilegal das paradinhas. Ainda de cueca, pobre louco acompanhou os policiais durante todo o cumprimento do mandado. Pelo menos dessa vez ele não foi preso. Seu advogado apresentou um contrato mostrando que o Renato ele era ali um contratado apenas para divulgar as marcas envolvidas e que as substâncias encontradas em sua casa eram para uso pessoal, com receita médica. Mesmo assim, o susto deve ter sido grande, né? Mas no fim de 2025, uma notícia o abalaria ainda mais. Em dezembro, o Renato foi internado às pressas. Anos de uso pesado e contínuo de bomba, né, de anabolizante, de recurso ergogênico, que chame do que você quiser, né, enfim, um monte de manipulado, um monte de coisa, né, teriam sobrecarregado o seu organismo, tá? O Renato, ele foi diagnosticado aí com insuficiência renal aguda, com os rins funcionando no limite, quase que indo para uma hemodiálise. Olha só que BO, cara. Porque eu mandei meus exames pro meu médico, ele falou, Renato, tá feio o negócio, mano, tá feio o negócio, vai lá fazer exames de imagem, vamos ter que agir agora. O seu rim tá quase indo pro pau, velho. Se for pro pau, você vai ter que fazer hemodiálise. Aí cheguei aqui, mano, ansioso, tipo, com medo, porque os médicos realmente têm preconceito com quem usa anabolizante. E fui atendido por um médico que me conhece, cara, um médico que é meu fã. Cara, eu não acredito, cara, que honra você tá aqui. Aí eu falei pra ele tudo que eu tava tomando, tudo que aconteceu. Ele, não, fica tranquilo, mano, vamos fazer todos os exames. Você vai sair daqui hoje já, sabendo de tudo e com os medicamentos pra tomar, fica tranquilo. Após receber alta, ele apareceu emocionado nas redes sociais, admitiu que uma hora a conta chega. O Renato aproveitou para alertar os jovens aí de que o abuso dessa substância em busca do shape aí pode cobrar um preço muito alto, perigos à saúde, não vale a pena, não é? Ele ainda disse que o maior problema não teria sido os anabolizantes, mas o excesso de manipulados, que teria provocado uma hipervitaminose, ou seja, o excesso de vitaminas no organismo. Mas aí, convenhamos, né? Aí é muita historinha pra boi dormir, né? Não dá pra ser ingênuo, né? É óbvio que as paradinhas tiveram seu papel nisso, seu peso nisso, né? E com certeza o maior culpado aí, a maior parte do peso aí dessa internação, dessa sobrecarga nos rins, né, cara? Não foi só a vitamina, né? Pelo amor de Deus. Isso, o ciclo da morte, que foi o ciclo que quase me matou. Amanhã cedo eu tava tomando clenbuterol, Sim. 1,5 ml de clenbuterol, 10 mg de ioimbina e 200 de cafeína. Aí eu ia fazer meu cardio. E aí, Isso foi só um estimulante. Aí o ciclo, mano, 1 ml de trembolona por dia. Que isso? 1 ml de Masteron por dia, 3 dura por semana, segunda, quarta e sexta, hemogenin 100 mg pré-treino só dia de treino. Não, mais GH, 4 I de GH por dia, tá ligado? Você tá emocionado demais, cara. Eu comecei a me sentir muito fraco, acordando já cansado, cansadão, e tipo, eu falei, caraca, mano, tô cansadão. Aí pra me acordar, eu tomava o clenbuterol, a ioimbina e a cafeína. Depois meu olho começou a ficar vermelho. E eu também, eu entrei com diurético. Não, velho, não! Mentira! E esse abuso ainda cobraria um preço maior, tá? Embora tenha mudado alguns hábitos após o susto de 2025, o seu corpo voltou a sentir as consequências poucos meses depois. Vale lembrar que o Renato melhorou a rotina, mas não abandonou completamente os hormônios. Gangue, o médico não quer liberar texto, cara, tá ligado? E eu não aguentei, tomei por conta própria, porque eu não posso zerar minha texto, tá ligado? E tipo, pelo menos uma texto a cada 7 dias aí eu tenho que tomar, entendeu? Mas eu acredito que não vai dar nada não, se Deus quiser. Em fevereiro de 2026, o Renato foi internado novamente às pressas após sentir fortes dores abaixo do peito esquerdo. Os exames revelaram um quadro delicado e complexo. Os médicos encontraram 17 ml de líquido ao redor do coração, indicando um problema cardíaco preocupante. Os rins, já fragilizados pela insuficiência anterior, também pioraram após uma infecção atingir os 2 órgãos. Além disso, foram encontrados nódulos no fígado. Cara, pelo amor de Deus, né, cara? Que BOzeira, né? Não vale a pena, né? Vamos ser sinceros aqui? Só pra ver isso daqui, tá ligado? Porque, família, nódulos no fígado, eu tô com água em volta do coração, por volta de 17 ml de água em volta do coração, pousa água, alguma coisa do tipo.
E eu tô com... O rim tá infeccionado. O rim tá com uma infecção urinária, sei lá, uma coisa do tipo. Mano, eu tô sem cabeça pra nada, tá ligado? Bastante abalado, sem conseguir dormir, o Renato publicou vídeos nas redes sociais para desabafar, pedir desculpa aos seguidores, explicar o seu verdadeiro estado de saúde. E eu queria pedir desculpa pra alguém se algum dia eu fiz alguma coisa de mal, tá ligado? Tô vendo muita gente me criticando, muita gente... Desculpa se eu fiz alguma coisa que magoei alguém um dia e nunca foi a minha intenção. Sempre as coisas ruins, sempre foi na brincadeira, tá ligado? Nunca foi na maldade. Eu não consigo dormir, cara. Não consigo dormir, a mente é milhão. Desde esse último susto, o Renato passou a ser acompanhado de perto por médicos, com dieta restrita, redução drástica de proteínas, exames frequentes e afastamento de substâncias que sobrecarreguem os seus órgãos, né? O foco agora seria recuperar as funções do corpo e sobreviver. Pelo menos é o que ele deveria estar seguindo, né? Ao que parece, o seu quadro está estável e tomara que ele continue se cuidando, né? Mas calma, porque a desgraça ainda não acabou, tá? Há poucos dias o Renato também sofreu um duro golpe na vida empresarial. Pobre Louco decretou falência, fechou a sua loja física de suplementos em Campo Grande. Um sonho que só trouxe prejuízo. Aliás, foi nessa loja que Renato surpreendeu os internautas ao contratar a ex-esposa, tentando ajudá-la financeiramente a se restabelecer. E claro, né, acabou recebendo hate por isso. Desde o primeiro dia eu tô falando, não rolou nada, tá ligado? Ela é apenas minha funcionária, nada mais que isso, tá ligado? Não rolou nada. Por causa de você, o Brasil inteiro tá me chamando de corno nesses últimos 3 anos. Por quê? Eu fiquei queimado no Brasil inteiro. Porque você foi inventar essa história que eu te traí, cara. Da onde que eu te traí? Quando que eu te traí, Renato? Eu nunca falei que você me traiu. Eu nunca falei. Mas você deduziu e deixou as pessoas entenderem que eu tivesse te traído. Você que assumiu um ex-amigo meu, a galera que deduziu... Depois de 1 mês e pouco separado de você. Eu tava solteira. Voltando à parte séria, o influenciador apareceu bastante abatido nas redes sociais, mostrando o espaço comercial completamente vazio. Renato revelou que investiu cerca de R$200 mil do próprio bolso para abrir e estruturar um negócio que nunca deu certo. Ele admitiu o fracasso financeiro e contou que passou mais de 2 anos colocando dinheiro na loja sem obter retorno, acumulando apenas prejuízos. Renatão também reconheceu sua responsabilidade. No início não dava a atenção necessária, quase não aparecia no local e talvez tenha faltado um estudo melhor de mercado. Enfim, né, são vários fatores aí que entram em jogo. Porém, também criticou a alta carga tributária brasileira. E aí a gente tem que concordar, né? Não tá errado nisso aí. Ele destacou especialmente o peso do ICMS na sua região, chamando de o imposto mais caro do Brasil. O Pobre Louco colocou todo o estoque à venda por menos da metade do preço, não apenas para tentar recuperar parte do prejuízo, mas também para cumprir suas obrigações aí com ex-funcionários. E eu venho aqui anunciar para vocês que está tudo à venda pela metade do preço que eu paguei. Metade do preço, mano, ó, ar-condicionado, as prateleiras, tudo. Então, se quiser, até minha logo lá na frente vai, balcão, escritório, tudo, bebedouro, olha lá, geladeira, cadeira, aqui o meu escritório, tudo, metade do preço, cara. Não tô aqui pra pedir nada pra vocês, não tô aqui pra me vitimizar ou ficar reclamando. Eu assumo que eu não consegui, cara. Foi um sonho meu que eu realizei, só que me trouxe um dos maiores aprendizados da minha vida também. E minha preocupação não é recuperar o dinheiro que eu perdi. A minha preocupação é honrar com os meus compromissos. É pagar todos os meus funcionários, tá ligado? E fazer o acerto de todo mundo. Porque foi 2 anos gastando dinheiro, 2 anos investindo, e eu nunca tive lucro, tá ligado? Nunca, sempre tirando dinheiro do bolso. E eu desisto, cara. Eu acredito que empreender também é saber a hora de parar. Renato ainda contou que pretende se mudar para São Paulo, onde deve voltar a produzir conteúdos com nomes relevantes do mundo maromba. E convenhamos aqui, né? Eu acho que era onde ele deveria ter focado, né, no que ele sabe fazer de melhor, no entretenimento, no digital, né? Esse negócio de ir pro físico aí, pro
né, empreendimento físico é complicado mesmo, cara. Então é isso, né? A gente pode dizer que ele teve uma vida bastante agitada nesses 6 anos de fama. Apesar dos inúmeros erros, também acertou algumas vezes, né? E parece ser aí um cara bacana, né? Um cara gente boa, sempre tentando enfrentar os problemas com leveza e bom humor. Tomara que ele consiga dar a volta por cima aí mais uma vez. Fica aqui os nossos desejos pro pobre louco aí conseguir se recuperar e cuidar da saúde também, né? Por que não? Lembrando para você não esquecer de entrar no nosso grupo lá no WhatsApp, link na descrição, QR Code aqui na tela, para você aprender junto com a gente como que você vai fazer para faturar grana aí usando a Shopee. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau.